noite, crianças! Boa noite, criança! Paz seja convosco. Amém, vamos. Esse é o meu, O seu, o nosso The Night Kids. Ao vivo aqui pra vocês, vamos subir Sim. aqui. E o nosso tema de hoje é Deus está contigo. Deus está contigo, o nosso tema de hoje. E hoje, no O The Night nosso Kids... tema é Deus está contigo, né, Gabriel? Sim, esse tema Deus está contigo é um tema muito interessante, vocês vão gostar muito, porque hoje a gente tem dois convidados super legais, né, Letícia? Sim, Chama verdade. eles pra gente. E os nossos convidados de hoje são especiais e influenciam muito os juniores, adolescentes e as crianças também, Sim, né, as Gabriel? crianças também. Então a gente chama com muita alegria a tia Paulinha e o tio Roberto. Roberto. Sejam muito bem-vindos! Isso aí. Vocês têm muitos fãs. Pode se acomodar aí. Vamos sentar, gente, Vamos que sentar, agora então. a gente vai começar o nosso culto sobre Deus está contigo. Esse Pra tema é muito começar- legal, né, Letícia? É muito legal esse tema. E para começar, eu gostaria de ler um versículo aqui para vocês, que está escrito em Isaías 41:10. Você que tem sua Bíblia, abre aí para você ficar bem ligadinho com a gente, tá? É Isaías 41:10. Conseguiu, tia Paulinha? Então vamos lá. Lá diz assim, ó: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E para começar o nosso culto, eu queria saber de vocês, o que vocês entenderam desse versículo? Boa noite, paz seja com todos. Amém. É isso aí. Quem tá feliz com Jesus, dá um grito aí. Quem tá feliz com Jesus, dá um grito aí. Amém. É isso aí. E é interessante, né, que no começo desse versículo fala assim, né? Por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo. Porque o que eu entendo é assim, que Deus está falando conosco, né? Que o medo, às vezes o medo do escuro, o medo de ir para a escola, esse medo, o que ele faz? Ele nos afasta de Deus. E quando você está com Deus, você não precisa ter medo dessas coisas. Então Deus está falando hoje para nós, através desse versículo, que eu entendi, é que a gente não precisa ter medo, tá? Porque Deus é conosco, né? Deus está com você, que esse é o tema, né, de hoje. Então é isso, o medo eles nos afasta. Às vezes a gente tem medo do escuro, né? Ai, tem medo do escuro. Só que quando Deus chega, a escuridão vai embora. Vocês querem ver? Vamos fazer um teste? Então vamos lá, eu preciso de um tio aqui, ó. Desse lado, eu não sei se a tia alcança essa tomada. Essa daqui, a vermelha. O tio William alcança. Ô Gui, pode puxar, tio. Ô Gui, desliga a luz do fundo. Só do fundo. Só do fundo. Só do... Não, da frente, quer dizer. Desculpa. Isso. Só aqui. Ó. Calma. Calma. Fica atento aí, tio William. Fica atento para ligar. Ó, calma. Fica atento para ligar aí no fundo. Mas, quando Deus chega, a escuridão vai embora. Porque a escuridão, ela não resiste. Pode ligar a luz, que Deus chegou. Pode ligar a luz, que Deus chegou. Que a escuridão, ela vai embora. Então, ó, Deus chegou, ó. Não precisa ter medo. Porque Deus está com você. Então, quando Deus chega, a luz de Deus, a escuridão não resiste. Amém? Aí, tia Paulinha, agora é você. Vou falar o quê? Boa noite, crianças. Quem conhece a Bíblia
não deveria ter medo. Porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala assim com a gente: não temas, pois eu estou com você. Mesmo que venha ao escuro, não temas, Deus está comigo. Quando chover bem forte, vir aquele trovão que balança até a casa, não temas, Deus está com você. É isso que nós devemos acreditar, que em todo tempo Deus está conosco. Ele está segurando as nossas mãos nos dias bons e nos dias maus e dando a certeza que estaremos sempre seguros. Verdade, Tia Paulinha. E Deus está sempre presente. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está com a gente. Então, se você está lá na sua casa, você está com medo, lembra que Deus está com você naquele momento. Você não precisa ter medo, porque Deus é contigo. Não é? Sim, verdade. E não importa a situação, né? Deus sempre está com a gente, né? E quantas são as dificuldades que a gente passa na nossa vida e que a gente ainda vai passar, né? Mas independendo da circunstância, a gente tem que acreditar que Deus está com a gente, né? Porque a gente tem que se lembrar disso, né? E Deus não abandona aqueles que nele confiam, né? E aqui também é interessante que Deus também, nesse versículo, que Ele fortalece. Ele vai te dar forças, que nem foi falado aqui. Não importa o que você está passando na sua casa, dificuldade, algum problema familiar, Deus está com você e Ele te fortalece. Ele vai te dar forças para você atravessar esse problema, seja de dificuldade financeira, de saúde ou momentos de tristeza, porque quando Deus chega, Ele traz saúde, Ele traz vida, Ele traz salvação, Ele liberta, Ele cura e Ele vai te ajudar a atravessar esse problema, amém? Amém, verdade. E eu queria saber, assim, de vocês, se vocês já passaram por uma situação em que vocês tiveram medo, pensaram que estavam sozinhos e Deus mostrou para vocês que Ele estava com vocês. Lembrou? Foi um momento que vivemos juntos, que eu até falei com a Paula. Foi no momento que ela fez uma cirurgia e a tia Paulinha pegou uma bactéria e ficou muito doente, ficou internada no hospital. E eu estava trabalhando no interior de São Paulo e eu ficava lá e só vinha final de semana. Então foi um momento assim de muita dificuldade, né, pra gente, e não estar perto ali dela, para mim foi um momento muito difícil, mas Deus cuidou, né? Deus tratou, Deus levantou pessoas para estar orando, para estar visitando, né? Porque como eu estava fora, eu não conseguia ir. Era uma visita só de 30 minutos, né, por dia. Então, assim, a tia Paulinha ficou na UTI, ficou um problema sério. Só que, graças a Deus, nós vencemos, né? E Deus lá no meu trabalho falava comigo, me confortava, me fortalecia, como diz a palavra aqui. E confiei no Senhor. E graças a Deus nós estamos aqui hoje para a honra e a glória do Senhor. Amém, Amém? amém. E Deus, Ele está sempre com a gente, de braços abertos para nos receber. Mas o problema é que a gente às vezes não está com Ele. Então, às vezes, a gente esquece de Deus, mesmo que Ele esteja lá com você do seu lado, na sua escola, na sua casa. E a gente não pode nunca esquecer que Deus sempre está com a gente. A gente não pode nunca esquecer que Deus está do nosso lado ali, para ser o nosso amigo, para nos consolar nos momentos difíceis, né, Letícia? Sim, verdade. Como o Gabriel disse, né? Deus está com a gente em todos os momentos, né? E mesmo que a situação que cada um esteja passando aqui parece ser difícil, né? De passar por cima e tal, você tem que se lembrar que Deus é com você sempre, dependendo do que acontecer na sua vida. E a gente tem que carregar isso com a gente, né? Que Deus é com a gente e Deus é presente na nossa vida, né, Gabriel? Sim, verdade. E muitas vezes a gente se pergunta assim: mas se Deus está comigo, por que as coisas más acontecem? Gente, o fato de Deus estar conosco não significa que a gente nunca vai ter aflição. Por vezes vamos passar por dificuldades, mas isso não significa que Deus nos abandonou no meio dos desafios e aflições. Então, se você está passando por dificuldade na sua casa,
você tá naquele seu momento difícil da sua vida, nunca se esqueça que Deus está com você. Deus está sempre do seu lado. Então, quando a gente está passando por esses momentos, a gente fica muito confuso, né? De, tipo, se Deus está comigo, por que eu tô passando por isso? Porque a gente passa por fases na nossa vida. E é sempre importante a gente ter fé nesses momentos. Sim, verdade. E como você falou, né, quando a gente está passando por esses momentos difíceis, Deus é a força que vai nos levantar, o ânimo que a gente tem que buscar, né, para conseguir seguir. E Ele é a força que a gente não sabe de onde vem, sabe? Mas a gente tem que ter uma segurança nele, né? Sim, verdade. E tia Paulinha e tia Roberto, assim, é muito difícil quando a gente tá num momento difícil da nossa vida. E a gente às vezes esquece que Deus está conosco, né? Tipo, a gente às vezes não liga pra Deus, às vezes duvida de Deus. E isso é muito chato, porque Deus sempre está do nosso lado. E a gente duvidar de Deus é uma coisa que acho que ele ficaria muito triste conosco, não é verdade? Verdade. Assim como o pai, né? Quando você pede uma coisa pro seu pai e você quer um brinquedo, vai. E você pediu esse brinquedo pro seu pai e ele falou não, naquele dia. Mas ele tem algo preparado melhor para você no seu aniversário. Mas você ficou triste, você não esperou aquele momento. Mas Deus tem algo sempre melhor. E falando de medo, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha muito, mas muito medo de estar dentro do metrô e ele parar. E apagar a luz. E parar no meio do trilho e a gente ter que sair andando. Pensa! Eu ficava apavorada. Só de lembrar, minha mão já tá suando. E eu ficava pensando, eu vou entrar nesse metrô, a porta vai fechar, ele vai parar, eu vou ter que sair desse trilho, eu vou morrer. E eu ficava só pensando nisso. Claro que eu oro, eu leio a Bíblia, mas o medo vem, né? E um certo dia eu fui trabalhar e eu tinha esquecido desse medo. Ó, passou. E eu tava no metrô, tranquila. De repente, sabe o que aconteceu? Acabou a luz. O metrô parou. Ai, misericórdia, Jesus amado. Meu coração foi lá e voltou. E ficou lá. E começou a ficar calor, começou a ficar frio, aconteceu tudo comigo naquele momento. E eu falei, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Essa porta não vai abrir, a gente não vai andar pelo trilho, eu vou ficar aqui, vai acontecer, vai acender a luz. E sabe o que aconteceu? Depois dessa... Não acendeu a luz. Você estava lá? Você acredita que ele abriu a porta e falou que a gente ia ter que passar de ladinho? Ah, meu Deus! Eu entrei num pânico, mas um pânico que as pessoas precisavam me acalmar. E eu falei, não, eu sou de Jesus. Eu vou ficar firme. Quem disse que eu fiquei firme em nada? Comecei a chorar de desespero. Mas eu lembrei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Que Ele ia me ajudar. Amém. Que a ajuda ia vir. Aí apareceu uma pessoa do meu lado e falou assim, moça, eu seguro na sua mão, vamos juntos. E eu entendi, calma, eu entendi que foi o anjo do Senhor ali. E eu desci do metrô e eu fui assim. E eu aprendi que nós devemos confiar em Deus em todas as situações. Não só quando tudo está bem, mas o dia mal vem para a gente lembrar quem é o nosso Deus. Sim, verdade. Que existe escuridão, mas a luz vem e a luz é Jesus. Amém, verdade. Foi triste, mas aconteceu comigo. E como você contou, né, essa história que aconteceu com você, eu fiquei pensando aqui que quando a gente passa, né, por essas situações assim que vem o medo e tal, a gente já fica enlouquecido, né, a gente já se desespera, né? E a gente tem que manter a calma, porque a gente tem que ter essa consciência que Deus está com a gente, né? E por mais que a situação seja simples, né, como o trem e tal, a gente tem que ter essa consciência, né, que Deus está com a gente, né, Gabriel? E às vezes acontecem situações de algo que você tem medo, que Deus quer que você vença esse medo. E Ele vai estar ali do seu lado, te ajudando, como ajudou a tia Paulinha.
enviando uma pessoa, ou até ele mesmo assim vai falar com você, igual falou aqui na palavra, para você sair daquela situação fortalecido e vencedor, porque o medo não pode te dominar. Amém? Verdade. E isso vai acontecer, pode acontecer, mas Jesus sempre vai estar com você. Verdade, amém. E a gente não pode desanimar, né, perante as tribulações, porque Deus está no nosso lado e não deixará que a gente se afaste do caminho da felicidade. Então, quando está passando por isso, por esse momento difícil, pelo seu momento de medo, a gente não pode esquecer que Deus nunca vai deixar a gente sair do nosso caminho da felicidade, Ele nunca vai abandonar a gente. Então, a gente sempre tem que ter na nossa consciência, na nossa mente, que Deus sempre está conosco nos momentos difíceis, né, Letícia? Sim, verdade. E a gente nunca tem que duvidar disso, né? Tem que ter essa certeza. E eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que é difícil ter essa certeza, assim, que Deus está com vocês em todos os momentos, nos dias a dia e tal? Hoje eu sei que eu posso confiar em Deus em todo o tempo. Embora tenha medo, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar, vez após vez, que Deus é conosco. E a gente aprende isso como? Lendo a palavra. A gente precisa aprender a meditar na Bíblia, a orar, a falar com Deus todo dia. Que dela vem a nossa fortaleza. E assim a gente vai ficar fortalecido na palavra do Senhor, né? E como a gente começa a ler a Bíblia diariamente, a gente vai criar um hábito e vai criar o quê? Um relacionamento com Deus. Então ali, todo momento, você vai falar com Deus e Deus vai falar com você. Deus também quer falar com você, mas a gente tem que estar atento para escutar a voz de Deus, o que Deus está falando, né? Então, isso também é muito importante. A gente ficar atento ao que Deus está falando conosco na escola, em casa, quando estiver brincando, porque às vezes Deus te dá uma situação que você vai levar a presença de Deus para outra pessoa. Às vezes tem um amiguinho seu aqui que é um abraço, e Deus vai falar com você, dá um abraço naquele seu amigo, e na hora que você vai abraçar aquele seu amigo, ele vai sentir o quê? Ele vai se sentir amado, você fala, Deus mandou te dar um abraço. Então ali ele vai se sentir amado, entendeu? Então a gente tem que ficar atento ao que Deus está falando conosco. Verdade. Tá bom? Verdade. E lá em Josué 1:9 fala assim: Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, a gente precisa ser forte e corajoso. Não pode desanimar. Vai ter momentos que a gente vai desanimar? Vai, né? Só que a gente não pode ficar desanimado. A gente precisa ser corajoso, ser forte, porque Deus sempre vai estar com a gente, né? Sim, verdade. E a gente falando aqui, né, de situações que a gente teve medo e tal. Lembro uma vez que eu e o Gabriel, a gente tava em casa, esperando minha mãe chegar do trabalho. E, assim, acabou a luz na nossa casa. Aí a gente já ficou desesperada, eu tentava ligar a lanterna, não conseguia. Procurando vela na casa e eu tinha muito medo escuro, né? E a gente ficou lá no sofá esperando a luz ligar, eu tava com medo e tal, porque tinha que ir no quarto, na cozinha. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus, pelo amor de Deus. Pedindo ajuda pra Deus naquele momento, né? E depois voltou a luz, voltou a ser como era antes, né? A luz e tal. E passou o medo, assim, sabe? E nessas situações, mesmo que sejam pequenas, né? A gente tem que sentir o acolhimento de Deus, né? O conforto que Deus nos passa, né, Gabriel? Sim, e nesse versículo aqui que eu li, sobre ser forte e corajoso, eu queria perguntar pra vocês o que vocês entenderam sobre ele, quando eu li aqui, sobre o versículo. Esse versículo, para mim, ele não que seja os outros não é importante, mas para mim é muito importante e tem um significado muito grande na minha vida, porque foi no dia que eu aceitei Jesus, a ministração era esse versículo, né? E eu estava passando por um momento de muita dificuldade, de muita tristeza, e aquele dia Deus falou muito comigo e eu guardo esse versículo no meu coração. Então, esse momento aqui que Deus fala para Josué, né? Que para ele ficar firme, né? Que foi ele que mandou, né? Para ser forte e corajoso e não ter medo, né?
E, igual eu falei no início, o medo ele acaba afastando a gente de Deus, né? E a gente não pode deixar o medo nos dominar, né? Que medo pode ser um medo de escuro, pode ser uma situação, uma tristeza. Então isso não pode deixar nos dominar, porque isso vai afastar de Deus. E através desse versículo eu aceitei Jesus e mudou a história da minha vida, né? Que Deus entrou na minha vida, né? Através dessa pregação, desse versículo. E eu gosto muito porque Deus, ele fala, seja forte e corajoso. Não se apavore, não tenha medo e nem desanime. Não deixe a tristeza ganhar, né, de você. Pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Então Deus ali naquela noite falou comigo, para mim não ter medo, porque Ele estará comigo por onde quer que eu for. Seja no meu trabalho, seja na condução, seja lá aqui na igreja, qualquer lugar, na padaria, né? E Deus ali, Ele me fortaleceu ali naquela noite, e para a honra e a glória do Senhor estou firme até hoje, e graças a Deus estou aqui na igreja, e Deus falou muito comigo, e eu sou muito grato a Deus, né, por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele está fazendo, né, e continua fazendo. Amém. Deus, ele tem uma forma de trabalhar com cada um de um jeito diferente, né? Esse seja forte e corajoso, comigo foi bem interessante, porque eu tinha muito medo de barata. Quem aqui tem medo de barata? Vou te ensinar. Eu tinha muito medo de barata. E uma vez eu estava em casa com a minha irmã. E a minha irmã, ela é bem forte, né? E a barata voadora veio pra cima de mim, parecia um dragão. E eu saí gritando. Aí a minha irmã falou, volta lá agora. Você tem que aprender a vencer o seu medo. Você vai pegar o chinelo e vai matar ela. Tem que ser corajosa. Eu falei, eu não quero. Ela, você vai deixar todos os medos te dominar? Vai agora e mata essa barata. Vença ela, no nome de Jesus. Você acredita? E foi desse jeito com Josué, né? Deus falou com ele, seja forte e corajoso. E eu enchi de força, peguei o chinelo, joguei assim na barata e saí correndo, mas eu joguei. E ali eu aprendi que a gente tem que vencer o nosso medo, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele nos faz forte. O medo vem para nos testar, mas nós precisamos confiar, como a Letícia falou. No nosso coração tem que ter uma certeza que em tudo Deus está conosco. Sim, Verdade. E você falando do jeito com a sua irmã, virou uma pregação ali do nada, né? Do jeito que ela falou e tal. E parece que Deus usou realmente a vida dela, né? Pra falar com você. Pra matar uma barata, né? Para a gente ver como Deus fala conosco em todos os momentos. E a gente tem que estar, o quê? Atento para aprender e sair fortalecido e vitorioso, vencendo o nosso medo. É verdade. Verdade. É muito bom que saiu uma reflexão muito boa, né, sobre essa história sobre da barata. Gostei muito. E Deus sempre tira da nossa frente os nossos problemas que a gente enfrenta. Mas Ele está ao nosso lado como um pai que quer o melhor para o seu filho. Ele está disposto a dar força que a gente precisa e superar todas as nossas dificuldades. Então, em todos os momentos, Deus vai estar no nosso lado. Tipo, com a tia Paulinha, que aconteceu com ela agora da história da barata. Deus estava com ela. Deus usou a vida da irmã dela para ela ter coragem, né, Letícia? Para conseguir fazer aquilo que ela precisava fazer. Então, no momento que você está com medo, você precisa pedir coragem para Deus, para você conseguir passar por cima daquele medo e vencer aquela batalha, né? Sim, verdade. E a gente tem que aprender a confiar em Deus, né? E naquilo que Ele tem pra gente, né? Mesmo que por muitas vezes a gente nem possa entender o porquê dos problemas que a gente passa, né? Das dificuldades, a gente tem que aceitar, sabe? E entregar nas mãos dele e confiar nele, sabe? De assim, se entregar realmente nos braços dele e falar: Deus, eu sei que o Senhor está comigo e é isso, vamos pra cima, né? Como a tia Paulinha falou da história dela, né? O que a irmã dela falou, eu vi que serviu tipo como um exemplo para ela usar na vida dela. Não somente na situação da barata, mas nas próximas dificuldades que ia vir na vida dela, né, Gabriel? Sim, verdade.
E eu e a Letícia, a gente separou algumas pessoas da Bíblia, né, Letícia, pra gente falar que Deus esteve com ela. E essas pessoas, assim, vocês conhecem a história, são pessoas muito famosas da Bíblia, né, Letícia? Verdade.